Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje uma declaração super polêmica e uma previsão que não deu muito certo do nosso ex-treinador Jorge Sampaoli, que falou principalmente da participação do Santos nessa Libertadores de 2020, né? Se o Santos poderia chegar mais longe, se o Santos não poderia chegar longe nessa Libertadores. A gente vai discutir sobre isso e também relembrar o que o Sampaoli fez nessa passagem dele pelo Santos e o que o Cuca e também, querendo ou não, o Gesualdo tiveram que fazer nesse ano atípico do Santos em 2020. Então fica até o final, se inscreve no canal se você é novo por aqui e bora pro vídeo. E não é segredo para ninguém que o Sampaoli deixou o Santos por questões de divergências com o atual presidente na época, o José Carlos Pérez. Eles não se entendiam muito bem, isso todo mundo sabia, trocavam farpas, né? Um dando coletiva, criticando o outro e vice-versa, e já sabíamos que o relacionamento não era bom. E principalmente a questão financeira. O Sampaoli entendia que precisava de 100 milhões em reforços para que o Santos conseguisse disputar coisas grandes, como o Campeonato Brasileiro e como a Libertadores deste ano de 2020. Mas o Santos, obviamente, deixou claro que não teria esse dinheiro, né, para investir em contratações, visto que o Santos, com a chegada do Sampaoli, trouxe jogadores considerados caros, né? Vale lembrar que Felipe Aguilar e Soteldo, por exemplo, foram pedidos do Sampaoli, o próprio Cueva também foi um pedido do Sampaoli, então o Santos já estava muito endividado e não tinha mais como se endividar ainda mais pensando nesse ano de 2020. Aí o Sampaoli foi explicar para a agência F na época o motivo pelo qual ele saiu do Santos e a declaração foi a seguinte: para o próximo ano, o clube tinha uma transição que não permitiria fazer coisas importantes na Libertadores ou no torneio local. Assim, decidimos cortar o vínculo. O melhor para o Santos e para mim. Não coincidindo nossas posturas, é cada um seguir o seu caminho. Ou seja, o Sampaoli jamais imaginou que o Santos estaria numa final de Libertadores neste ano contra o Palmeiras, né? Mesmo com todos os problemas que vocês já estão cansados de saber financeiramente. Tivemos o impeachment do José Carlos Pérez, né? O rolo acabou assumindo nos meses finais. Então foi um ano muito conturbado nos bastidores, foi um ano complicado financeiramente. O Santos só conseguiu fazer 3 contratações, que foi o Laércio, foi o Raniel e o Madison, só. E se a gente for considerar essas contratações, não são jogadores que vieram para ser titulares, né? O Raniel, infelizmente, teve o problema que ele ainda se recupera da trombose. O Laércio, ele é uma opção no banco de reservas e o Madison também, né? O Pará é o titular absoluto da posição, mas não são nenhum jogadores que chegaram para ser titulares ou desequilibrar alguma partida. Foi mais para compor o elenco e foi o que o Santos conseguiu fazer, até mesmo por conta do transfer ban. Falando de categoria de base, é outro assunto que o Sampaoli não aproveitou muito no Santos. Era até uma crítica, né, que muitos faziam, que ele não utilizava a base. Ele criticava muito que o Santos não estava bem na época no Sub-20 e no Sub-23, estava sendo eliminado, né, nos torneios dessas categorias, e ele não colocava a molecada para jogar. O único que meio que jogava com o Sampaoli era o Thailson. O Thailson que hoje em dia não tem tanto espaço no time do Santos, mas na época era o único jogador que se destacava na base, pelo menos com o Sampaoli, que ele colocava para jogar. Aí teve até uma entrevista coletiva que o Sampaoli disse o seguinte: não há jogadores destacados nessas divisões, o Sub-20 e o Sub-23, ou pelo menos não estão se destacando. Se tem um jogador que faz 5 gols no Sub-20, teria que revisar o motivo de eu não estar utilizando. Mas isso não acontece. Até mesmo pelas necessidades do Santos de não poder contratar, teve que utilizar mais a categoria de base. Um dos destaques do Santos, não tem como falar, é o Caio Jorge. Tem a questão dos goleiros também, que apareceram muito bem. O Sampaoli mesmo, quando ele chega no Santos, ele nem deu oportunidade para João Paulo ou para John. Ele já veio pedindo o Everson logo de cara, né, que foi um jogador que foi comprado pelo Ceará. O Santos na época teve também que fazer meio que uma engenharia financeira para conseguir essa contratação. Então, de fato, o Sampaoli não utilizou a nossa categoria de base. E foi a categoria de base do Santos que levou o Santos para uma final de Libertadores. É só a gente olhar as atuações que os nossos 2 goleiros tiveram, a atuação do Caio Jorge, o próprio Sandri entrando muito bem. Então, o Santos tem sim peças importantes
para esse ano de 2021 e também para a sequência, né, para os próximos anos, que se o Santos conseguir utilizar isso com sabedoria, pode chegar longe em termos de vender esses jogadores por valores altos ou também conquistar títulos, que eu acho que o mais importante de você realizar contratações milionárias, né, você vender esses jogadores por valores milionários, é você conseguir títulos. É assim que você torna o jogador ídolo do seu time, conquistando títulos. Então fica aí essa lição, né? Por isso que eu quis meio que reviver, trazer essa declaração do Sampaoli. Não é para cutucar o Sampaoli, falar, olha, estamos na final, não. É só para deixar muito claro que se o Santos continuar com esse trabalho em 2021, em apostar na base, dar mais espaço para os jogadores que foram criados aqui, o Santos pode ter uma sequência, né, de novos meninos da Vila que estão dando certo e, consequentemente, ganhar títulos. Não tô falando para ganhar Libertadores todos os anos. Se o Santos também quiser, ótimo. Mas você conquistar um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, um Campeonato Brasileiro, por que não? Então o Santos tem sim uma estrutura hoje com bons jogadores para os próximos anos. O Pituca vai sair, mas temos um Sandri que tá pedindo espaço nesse time do Santos, tem o Ivonei, tem o Guilherme Nunes, tem o Balieiro, então o Santos tem opções na nossa categoria de base. Tem 2 goleiros excelentes, tem 2 jogadores na zaga, o Wagner Leonardo e o Alex, que também possuem qualidade. No ataque, eu acho que tem bons valores, né? Tem o Renier também, que consequentemente vai conseguir mais espaço nesse time do Santos, o próprio Caio Jorge. Então o Santos tem sim um time para 2021, para 2022. Espero muito que essa nova gestão do Andrés Rueda valorize ainda mais esses meninos que estão já no elenco profissional como novos meninos, novos jogadores que estão no nosso sub-20, estão no nosso sub-23. É necessário renovar contratos com esses jogadores para que eles fiquem mais tempo no Santos, que o Santos aumente uma multa rescisória caso algum clube tenha interesse. Então é isso. Eu acho que o recado que fica nessa ida do Santos para a final da Libertadores não é só apenas a camisa do Santos, como o Santos é grande, enfim, isso todos nós sabemos, mas que é possível ter um time competitivo utilizando jogadores da nossa categoria de base. Não é necessário fazer loucuras por outros jogadores que estão em outros clubes. Às vezes nós temos a ideia de que o que está lá fora é melhor do que tem aqui dentro, né? Às vezes você precisa contratar um jogador de 20 anos que está jogando no seu rival ou está jogando lá na Europa, mas você acaba não enxergando o menino que está jogando ali na nossa categoria de base e que pode render frutos pra gente. É muito mais barato você investir na categoria de base do que você ir pro mercado e realizar alguma contratação de peso que às vezes, né, é mais para encher o elenco, inflar a folha salarial do que de fato ser efetivo ali dentro de campo. Então, eu acho que o grande recado é esse. Vamos valorizar ainda mais a categoria de base, independente do resultado. Se o Santos será campeão em cima do Palmeiras ou se o Santos não será. A categoria de base do Santos é o nosso maior patrimônio e nós não podemos permitir que outros treinadores cheguem aqui e fiquem falando, não tem nenhum menino que é bom, tem que comprar jogador porque aqui ninguém presta. Não pode, isso não pode acontecer. O Santos Futebol Clube é dono da melhor categoria de base do Brasil e uma das melhores do mundo. Os caras lá fora vêm aqui no Santos pegar os nossos jogadores. Então, a qualidade existe e a gente precisa valorizar. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, compartilha no Facebook, no Twitter, aonde você quiser. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Também agora estamos com o Seja Membro para você me apoiar esse conteúdo independente que nós fazemos sobre Santos Futebol Clube. Só clicar aqui embaixo no Seja Membro e com apenas R$ 1,99 por mês você me ajuda e a gente vai levando a palavra de Santos Futebol Clube para mais gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.